Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 151. Itachi, irmão, Mikoto, agarrando Sasuke em seus braços, correu para frente com urgência. Ela puxou o pálido e ensanguentado Itachi para seus braços. Suas mãos tremiam enquanto ela acariciava seu rosto delicadamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo tendo sido morto pelo próprio irmão, Mikoto não guardava ressentimento algum por Itachi. Ela entendeu. Esse era o caminho que ele havia escolhido. Mas como mãe, a dor era inegável. Fugaku, permanecendo em silêncio como chefe do clã, havia tacitamente permitido as ações de Itachi. Mas isso não seria também uma injustiça para com o resto do clã? Quem lhes dera o direito de decidir o destino do seu povo? Seu coração doía, mas era o amor de uma mãe por seu filho que superava todo o resto. Itachi-kun. Uchiha Izumi cobriu a boca, seus olhos se encheram de uma mistura complicada de emoções. Itachi a submeteu a um Tsukuyomi que durou 50 anos no mundo do Genjutsu, onde ela viveu e morreu ao seu lado. Seu amor por ele era inabalável, mas a realidade do massacre do clã a assombrava. Itachi, como as coisas chegaram a esse ponto? Shizui ficou de lado com os punhos cerrados com força, enquanto olhava para Itachi inconsciente. Sua expressão era uma tempestade de confusão e frustração. Antes de sua suposta morte, Shizui havia confiado a Itachi seu outro Mangekyou Sharingan, imbuído de Koto Amatsukami. Essa técnica deveria ter sido suficiente para influenciar Fugaku e reprimir a rebelião do clã. Por que falhou? Teria sido Danzou? Aquele homem não só roubou o olho de Shizui, como também manipulou Itachi com Koto Amatsukami. Enquanto ele pensava, a mão de Shizui roçou sua bochecha e sua confusão aumentou. Espera, por que ainda consigo enxergar? Isso é um absurdo. Que tipo de justiça é essa? Ajoelhar? Essa é a resposta dele? Algumas reverências e ele espera perdão por massacrar seu clã? Ridículo. O ato de arrependimento de Itachi provocou um alvoroço feroz entre os Uchiha ressuscitados. A raiva tomou conta da multidão e em meio às emoções crescentes, muitos instintivamente tentaram ativar seu Sharingan. Meu Sharingan sumiu. O que aconteceu com minha Kekkei Genkai? Uma percepção chocante surgiu diante deles. Seu Sharingan havia desaparecido. Após o massacre, o Sharingan dos mortos, seja um único Tomoe ou totalmente desenvolvido, foi colhido. Danzou, Obito e até Orochimaru se fartaram, sem deixar nada para trás. A técnica de renascimento Rin os trouxe de volta à vida, mas não conseguiu restaurar o Sharingan roubado. Eles ficaram com os olhos comuns de uma pessoa comum. No entanto, o Kekkei Genkai dos Uchiha não havia desaparecido completamente. Se alguém entre eles possuísse um talento excepcional, ainda poderia despertar o Sharingan novamente. Quando a comoção se dissipou, alguém finalmente fez a pergunta que pesava na mente de todos. Espera, nós estávamos mortos. Onde estamos agora? O ambiente familiar iluminado pelo sol e sua própria respiração falavam de vida, não da vida após a morte. Você sabe o que está acontecendo, Sasuke? Fugaku virou-se para o filho mais novo, com um tom cético e desesperado. É o Hokage e os ancestrais, eles trouxeram todos de volta à vida, exclamou Sasuke entusiasmado. Aconchegado nos braços de Mikoto, ele estava radiante de alegria ao ver sua família e seu clã vivos novamente. Seu respeito pelo Hokage, antes tênue, havia crescido consideravelmente. Sarutobi Hiruzen nos ressuscitou? Os olhos de Fugaku se arregalaram em descrença. Não foi aquela velha raposa conivente que queria que os Uchiha desaparecessem desde o começo? Não ele, esclareceu Sasuke. Era o professor dele, Senju Tobirama, ou algo assim. O segundo Hokage, Senju Tobirama? O choque de Fugaku foi palpável. Ele conhecia muito bem a reputação de Tobirama, um homem que nutria profunda desconfiança pelos Uchiha. Seus alunos, Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzou, herdaram esses sentimentos. Porque logo ele ressuscitaria os Uchiha. E ele não deveria estar morto? Por outro lado, se Tobirama conseguiu trazer o Uchiha de volta, ressuscitar a si mesmo não parecia impossível. Quem é esse ancestral de quem você está falando? Pressionou Fugaku, ansioso por respostas. Uchiha Madara, o ancestral que rivalizou com o primeiro Hokage. Foi ele quem nos reviveu. Ele até me aceitou como aluno, declarou Sasuke com um tom orgulhoso. Madara. Fugaku murmurou, atordoado além das palavras. Será mesmo? Teria Madara fingido sua morte no Vale do Fim para sobreviver a Hashirama? Teria ele lançado um contra-ataque contra Konoha após saber de sua situação, derrotado Tobirama ainda vivo, e o usado para ressuscitar o clã? A mente de Fugaku fervilhava de teorias, convencido de que havia descoberto a verdade. Ele rapidamente reuniu o clã para compartilhar sua análise. Embora muitos tivessem perdido a fé nele como líder, suas palavras tiveram peso neste momento incerto. Enquanto isso, Madara, em uma conversa profunda com Hashirama, de repente se lembrou de outro que havia sido revivido. Seu irmão mais novo, falecido há muito tempo. Com entusiasmo, Madara conduziu Hashirama e Tobirama para uma área isolada. Em um canto silencioso, uma figura solitária estava parada, olhando ao redor, confusa. Onde estou? Uchiha Izuna olhou para as próprias mãos e para o ambiente desconhecido, com a mente turva de perguntas. Lembrou-se de morrer no campo de batalha, entregando seu Mangekyou Sharingan ao irmão para que Madara pudesse despertar o Mangekyou Sharingan eterno. Izuna. A voz de Madara interrompeu os pensamentos de Izuna. Seu irmão mais velho corria em sua direção, a alegria evidente a cada passo. Hashirama e Tobirama trocaram um olhar antes de segui-los. Irmão,
Izuna ergueu os olhos, arregalando-se ao ver Madara, que parecia quase o mesmo desde a última vez que o vira. Mas seu olhar rapidamente se voltou para os dois Senju que o seguiam. Irmão, cuidado. Esses Senjus não vão encostar em você. Izuna avançou com o punho apontado para os dois. Ah? Tobirama ergueu uma sobrancelha e deu um passo à frente. Num instante, Izuna foi imobilizada no chão. Recentemente revivido e sem chakra, Izuna não foi páreo para Tobirama, que o subjugou com facilidade. Droga! Me solta! Irmão, corre! Izuna se debateu, gritando para Madara escapar. Chega, Tobirama, disse Madara, dando um passo à frente. Solte-o. Tobirama deu de ombros e o soltou. Izuna. Madara puxou seu irmão para um abraço apertado. Seu alívio e felicidade eram avassaladores. Irmão, o que está acontecendo? Izuna olhou de Madara para os dois Senju, com a cautela inalterada. Enquanto Madara contava as décadas de história desde a morte de Izuna, seu irmão mais novo permaneceu em silêncio, atordoado. Eu, estou morto há mais de 60 anos? O período dos estados combatentes acabou? Você e Senju Hashirama construíram Konoha juntos? Você agora é subordinado de Senju Tobirama? Eu não sou subordinado dele. Madara latiu, dando um peteleco na testa de Izuna. Mas ele é Hokage e você trabalha em Konoha. Não é a mesma coisa, Izuna murmurou, esfregando a cabeça. Pare de falar bobagens e escute. Madara retrucou, embora não tenha negado diretamente. Capítulo 152. São os pais do Sasori? Tenho que dizer, a semelhança é incrível. Deidara exclamou, maravilhado com a mulher que parecia ter sido esculpida no mesmo molde que o próprio Sasori. Graças à cura de Tsunade, a perna de Deidara, ferida por uma bomba de argila, não apresentava cicatrizes, permitindo que ele retornasse à sua forma original. Embora tivesse se aventurado naquela noite em busca de inspiração artística, a comoção na encosta da montanha o atraiu. Para sua surpresa, ele viu Sasori e soube da notícia chocante. O Hokage estava prestes a ressuscitar os mortos. Pai? Mãe? Olhando para os rostos que desejava em seus sonhos, Sasori ficou momentaneamente perdido. Se seu corpo não tivesse sido modificado para se tornar um fantoche humano, lágrimas já teriam escorrido pelo seu rosto. Acabei de ter uma nova ideia de arte. Vou deixar você com ela. Percebendo a saudade na expressão de Sasori, Deidara de repente se sentiu constrangido. Inventou uma desculpa e desapareceu de vista. Quando Deidara saiu, a frieza que Sasori mantinha se dissipou. Lentamente, ele se aproximou dos pais. Pai e mãe. Naquele momento, ele não era mais o gênio marionetista que enfrentava sozinho uma nação inteira. Era simplesmente uma criança ansiando por amor familiar. Sasori, é você? Seus pais o reconheceram instantaneamente, seu rosto não havia mudado muito desde que ele era menino. Os três se abraçaram com força. O amor que Sasori tanto ansiava na última década finalmente retornou ao seu lado. Sasori também tem um lado assim, hein? Deidara espiou por trás de uma grande árvore, incapaz de conter uma risada. Para alguém que sempre prega sobre a arte eterna. É uma pena que eu não possa capturá-la para sempre. Com algumas risadinhas divertidas, Deidara limpou a sujeira de suas roupas e saiu silenciosamente. Ele estava com inveja? Talvez. Mas como um órfão que nem sabia quem eram seus pais, a inveja só o levaria até certo ponto. A pessoa mais próxima que ele tinha de uma família era o velho Onoki. Eu nunca imaginaria que o Pen que me derrotou era apenas um pirralho. Kakuzu olhou para Nagato ressuscitado e depois para Yahiko, visivelmente surpreso. Sua máscara até escorregou um pouco. Definitivamente inesperado, Kizami concordou com um aceno de cabeça. Acontece que o líder da Akatsuki que havia emitido as ordens não passava de um fantoche daquele garoto ruivo. E aquele garoto? Um fantoche do homem mascarado que afirmava ser o Uchiha Madara. Aquele homem mascarado? Apenas mais um fantoche do verdadeiro Madara. As camadas de manipulação deixaram a cabeça de Kizami confusa. Ele nem sabia por onde começar. Kakuzu sentiu o mesmo. Mas como alguém com mais de 90 anos, manteve a compostura, fingindo entender, apesar da confusão. Onde estou? Nagato perguntou, enquanto sua mente grogue lentamente clareava. Vendo isso, Kizami relutantemente se aproximou, apesar de suas reservas. Líder, há algumas coisas que precisamos lhe contar. Kizami. Seu idiota. Volte para o clã e reflita sobre seus fracassos. A queda do clã Uchiha é culpa sua. Madara rugiu para Fugaku, que não ousou fazer nenhum som. Como o clã Uchiha produziu um líder tão indeciso? Ele não entendia que hesitação leva à ruína? Sim, ancestral. Vou levar sua lição a sério. Fugaku, que tinha vindo ansiosamente prestar suas homenagens, partiu em desgraça, levando os membros do clã com ele. Ele não é nem metade do homem que meu pai era. Izuna zombou quando a figura de Fugaku desapareceu. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Madara deu um peteleco na testa. Ele nem é digno de ser comparado ao pai. O clã Uchiha sempre fará parte de Konoha. Enquanto eu estiver aqui, eles não enfrentarão injustiças novamente. As palavras de Tobirama eram firmes quando ele se dirigiu a Shizui, que se ajoelhou diante dele em gratidão. Obrigado, Sr. Hokage, disse Shizui sinceramente antes de partir com uma esperança renovada. Tobirama, espero que nunca mais vejamos coisas assim. Ao lado dele, Hashirama suspirou profundamente. Não esperava que o outrora promissor Hiruzen Sarutobi deixasse tamanha bagunça para trás.
Fique tranquilo, respondeu Tobirama com um aceno de cabeça. Ao meio-dia do ano novo, o ritual de ressurreição foi concluído. Os indivíduos ressuscitados e suas famílias expressaram sinceros agradecimentos a Tobirama Senju e Madara Uchiha antes de retornarem às suas vidas. Tobirama-sama, espere. Quando Tobirama estava prestes a sair, uma voz suave chamou. Virando-se, ele viu Kushina Uzumaki segurando a mão de Naruto, com Jiraiya parado perto. Obrigada por me dar a chance de ficar ao lado de Naruto, disse Kushina, curvando-se profundamente. Jiraiya explicou por que ela havia ressuscitado. Como Tobirama era cunhado de Mito e a tratava como família, a gratidão de Kushina era sincera. Obrigado, vovô Kaji. Naruto acrescentou entusiasmado. Naruto, não o chame de vovô, o que você deveria. Kushina começou a corrigi-lo, mas hesitou. Ela não conseguia encontrar um título adequado para alguém da estatura de Tobirama. Tobirama riu baixinho. É uma questão pequena. Você e Minato se sacrificaram pela vila. Isso é algo que vocês merecem. A alma de Minato está selada. Ressuscitá-lo levará mais tempo, acrescentou Tobirama, suas palavras reacendendo a esperança nos olhos de Kushina. Antes que ela pudesse agradecê-lo ainda mais, Tobirama continuou. Além disso, o homem mascarado responsável pelo ataque da Nove Caudas foi capturado. Talvez você queira visitá-lo na prisão, mas eu recomendo que se prepare mentalmente. Os olhos de Kushina se arregalaram. O homem que destruiu sua família. Ela nem sequer teve tempo de expressar sua gratidão adequadamente. Após uma rápida despedida, correu em direção à prisão de Konoha. Aquela mulher é tão tola, murmurou Izuna enquanto a observava partir. Ela foi ressuscitada pelo meu irmão, e graças a Tobirama, ela se foi. Madara bagunçou o cabelo de Izuna, rindo com indulgência. Se não fosse por mim, ela nem teria morrido. Capítulo 153. Prisão de Konoha. Alguns raios de sol se filtravam pela pequena janela com grades de ferro, iluminando uma figura encolhida no canto. Sob os cabelos desgrenhados e grisalhos, havia um par de órbitas vazias e ocas. O chakra em seu corpo estava selado, e tanto seu Sharingan quanto seu Rinnegan haviam desaparecido. O Uchiha Obito havia perdido qualquer meio de escapar daquele lugar. A força vital drenada pelo Rinnegan o deixou parecendo um homem na casa dos 50. Por quê? Por que o plano falhou? A voz de Obito estava rouca enquanto ele sussurrava para a escuridão à sua frente, sua mente girando em pensamentos. O plano Olho da Lua estava ocorrendo sem problemas, tudo parecia perfeito. Quando tudo começou a desmoronar, era Tobirama. O segundo Hokage, que deveria permanecer enterrado na terra, rastejou para fora da terra pura e destruiu tudo com um poder quase invencível. Obito cerrou os dentes, a imagem de Tobirama arruinando seus planos vividamente gravada em sua mente. E então havia Orochimaru. Se não fosse por aquela maldita cobra, nenhuma dessas variáveis teria surgido. Rangido. O som da porta de ferro se abrindo tirou Obito de seus pensamentos, e suas orelhas se aguçaram instintivamente. Senhor, por que o senhor está aqui? Estou aqui para ver Obito, respondeu uma voz masculina profunda e distinta. Mas Obito não conseguia se lembrar. Sim, senhor. O ninja de Konoha que guardava a cela rapidamente destrancou a porta. Apesar do criminoso perigoso que ali se encontrava, a identidade do visitante era igualmente excepcional, garantindo-lhe o direito de visitar. Assim que o hóspede entrou na cela, o guarda fechou a porta pensativamente atrás dele. Quem está aí? Embora Obito tivesse perdido a visão, ele conseguia sentir a figura parada diante dele. Obito. Já faz um tempo, disse o visitante, com um tom de voz carregado de uma emoção sutil. Madara. O que você está fazendo aqui? Os lábios de Obito se moveram levemente, sua voz fraca quase inaudível para Madara. Para Obito, Madara não passava de um fantoche miserável controlado por Koto Amatsukami. Ele chegou tão perto de realizar seu mundo ideal, apenas para que tudo desmoronasse por causa de um único Sharingan de Shizui. Madara, no entanto, não deu atenção à hostilidade no tom de Obito. Você me odeia, Obito? Olhando fixamente para as órbitas vazias, Madara falou com uma voz calma e firme. Te odiar? Por que eu deveria te odiar? Respondeu Obito com a voz carregada de confusão. Talvez você não saiba. Tudo na Ponte Kanabi foi orquestrado por mim. O tom de Madara permaneceu impassível enquanto ele continuava. A garota chamada Nohara Rin recebeu 3 caudas sob minhas ordens. Tudo isso para fazer você testemunhar a morte dela nas mãos de seu companheiro. Para fazer você se desesperar com este mundo e para garantir que você executaria de bom grado o plano Olho da Lua para mim. Você foi escolhido desde o começo. Então, você me odeia agora? O corpo frágil de Obito tremia levemente. Apoiando-se no chão com as mãos, ele respirava com dificuldade, o coração batendo violentamente. O Tsukuyomi infinito é real. Nada disso importa mais, murmurou Obito, recostando-se na fria parede de pedra. É mesmo? Madara levantou uma sobrancelha. Se eu não tivesse intervindo, você poderia ter continuado vivendo como um ninja de Konoha. Casado com aquela garota. Talvez até se tornado Hokage, como sempre sonhou. Você está errado, respondeu Obito, balançando a cabeça. Sem você, eu teria morrido debaixo daquela pedra. E se eu não tivesse morrido, se metade do meu corpo não tivesse sido esmagado, e daí? Missões mais perigosas, inúmeras guerras, de uma forma ou de outra, eu teria encontrado meu fim em algum campo de batalha desconhecido. Não sou nenhum gênio, nenhum herói. Apenas o último remanescente do clã Uchiha. Este mundo está quebrado. O mundo ninja é uma prisão enorme. Kakashi nunca quis matar Rin, e Rin não queria morrer.
Mas Kakashi matou Rin, e Rin morreu mesmo assim. Ninjas seguem ordens de seus superiores, são jogados em campos de batalha para matar ou serem mortos, gerando ódio sem fim. As vilas ocultas existem há apenas algumas décadas, e já tivemos 3 grandes guerras. Uma geração morre e outra é criada para continuar o ciclo. Então, outra guerra começa. Hokage? Eles não passam de líderes glorificados que enviam outros para a morte em benefício próprio. Mesmo que Rin não tivesse morrido, eu não gostaria que ela vivesse em um mundo tão cruel. É por isso que eu queria criar um mundo novo perfeito. A voz de Obito ecoou na cela fria e escura enquanto ele erguia a mão direita. Um raio de sol vindo da janela iluminou suas costas, envolvendo-o em um tom dourado que o fazia parecer quase divino. Madara ficou em silêncio, porque esse ideal era exatamente o mesmo que o dele. Claro, foi porque ele incutiu essa ideologia em Obito. Madara passou a vida lutando por esse sonho, chegando até a orquestrar sua morte para garantir sua realização. Mas agora, você sabe por que abandonei o plano Olho da Lua? Madara perguntou com um tom carregado de arrependimento. Por quê? Obito parecia esgotado, encostado na parede como se não conseguisse reunir forças para se importar. Porque é mentira. Madara suspirou profundamente e explicou a verdade sobre os planos do Tsukuyomi infinito, Kaguya Otsutsuki e Zetsu Negro. Quando Madara terminou, o silêncio caiu. Impossível. O que, Kaguya? Isso é bobagem. Rugiu Obito com as órbitas oculares ocas se arregalando enquanto ele atacava. Você é apenas uma marionete de Senju Tobirama, controlada pelo genjutsu dele. Madara franziu a testa, prestes a responder, quando barulhos altos vieram de fora da cela. Momentos depois, a porta trancada se abriu, revelando 3 figuras paradas ali. Desculpe, senhor Madara. Estes 3 também vieram visitar o prisioneiro, explicou o guarda nervoso. Deixe-os entrar, disse Madara, acenando com a mão após reconhecer os visitantes. Madara-sama. Kakashi curvou-se respeitosamente antes de olhar para Obito, cuja expressão era inexpressiva, e depois para a garotinha ao seu lado. Dor brilhou em seus olhos. Mas Uzumaki Kushina não tinha tais reservas. Ao saber que o homem mascarado responsável pelo incidente da 9 Caudas havia sido capturado, ela queria confrontá-lo há muito tempo. Encontrar Kakashi e Rin no caminho a atrasou. Ela ainda não sabia a verdadeira identidade do homem mascarado. Seu desgraçado. Kushina avançou e agarrou Obito pelo colarinho. Foi você quem libertou a 9 Caudas e matou Minato e eu, não foi? Lady Kushina, você também morreu? Rin puxou a manga de Kakashi confusa. Ela havia captado a palavra morreu no discurso de Kushina. Olhando para o rosto jovem de Rin, Kakashi sentiu uma profunda tristeza que não conseguia expressar. Mesmo assim, manteve a compostura. Sim, na noite em que Lady Kushina estava dando à luz, aquele homem a atacou e libertou a 9 Caudas. Tanto ela quanto o Lorde Quarto morreram naquela noite. Mas está tudo bem. Graças ao Hokage, vocês estão todos vivos de novo. Ele forçou um sorriso. Rin abaixou a cabeça, processando a informação. Após uma pausa, perguntou. Kakashi, se eu pude ressuscitar, Obito também poderia? O olhar esperançoso dela perturbou Kakashi. Ele se esforçou para encontrar as palavras certas, olhando para Obito, que suportava os golpes implacáveis de Kushina. Embora cego, Obito reconheceu instantaneamente as vozes de Kushina e Rin. Ele cerrou os dentes, recusando-se a gritar sob os socos furiosos de Kushina. Temia ser reconhecido por elas, especialmente por Rin. Bom, um soco particularmente forte atingiu seu abdômen. Kushina, sem encontrar satisfação em seu silêncio, franziu a testa. Por que você não grita? Quem é você? Com a curiosidade aguçada, ela estendeu a mão para o rosto dele, com a intenção de descobrir sua identidade. As mãos frágeis, porém surpreendentemente fortes, de Obito se ergueram para proteger seu rosto. Furiosa, Kushina redobrou seus esforços. Finalmente ela conseguiu. Metade do rosto desfigurado de Obito sem olhos foi revelada. Você? Os olhos de Kushina se arregalaram em choque. Você é Obito? Obito. A voz de Rin tremeu quando ela se virou para ele. Kakashi soltou um longo suspiro, aproximando-se para sussurrar a verdade para Rin. A expressão dela mudou de descrença para tristeza enquanto ele falava. Madara, sentado em uma cadeira de pedra próxima, riu baixinho. Ele não conseguia entender os motivos de Obito para libertar a 9 Caudas e eliminar o quarto Hokage e sua esposa. Isso desafiava a lógica. Mas vendo a reação de Obito, ele começou a suspeitar que a resposta estivesse em algum lugar na psique fragmentada de Obito. Pela primeira vez desde que sua identidade foi descoberta, Obito permaneceu completamente silencioso, tão sem vida quanto um cadáver. A voz de Kushina falhou. Como pode ser você? Minato e eu tratamos você como se fosse nosso filho. O que fizemos para merecer isso? Os dedos dela roçaram as cicatrizes em espiral e as cavidades do rosto dele, tremendo. Obito não disse nada, apenas virou a cabeça. Rin se aproximou e pegou a mão fria e sem sangue dele. Por que, Obito? Por que você matou o Lorde Quarto? E a Lady Kushina? Obito sentiu o calor da mão de Rin, o toque pelo qual ansiara durante todos esses anos. No entanto, também sentiu uma forte vontade de se afastar, de escapar. Sua feiura, seus pecados, ele não queria contaminá-la. Eu só queria libertá-los do sofrimento deste mundo, ele confessou, explicando suas ações e o sonho do Tsukuyomi infinito. As lágrimas de Rin caíram enquanto ela ouvia. Você é um idiota. Perseguir um mundo falso e destruir o verdadeiro no processo. É um retrocesso. Obito tremeu.
Peça desculpas a Lady Kushina agora. Rin exigiu. Obito hesitou antes de se ajoelhar diante de Kushina. Lady Kushina, me desculpe. Por tudo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto sua testa pressionava o chão. Kushina hesitou antes de suspirar. Tudo bem. Levante-se. Você foi manipulada, não foi? Madara, observando de seu assento, sorriu levemente diante da ironia da situação. Obito, ainda de joelhos, olhou para Rin e sorriu fracamente. Rin, obrigada. Virando-se para Kakashi, ele acrescentou, cuide de Rin e de Lady Kushina. Obito formou selos de mão, sua voz resoluta. Selo consumidor do demônio morto. A figura espectral do Shinigami apareceu atrás dele, e Obito exigiu a devolução da alma de Minato. Antes que os Shinigami pudessem concluir o acordo, Madara interveio, protegendo Obito. Essa alma não é sua para você levar. O Rinnegan de Madara brilhou ameaçadoramente enquanto ele liberava seus poderes, forçando o Shinigami a recuar. Mas Obito havia esgotado sua força vital. Caindo nos braços de Rin, ele sussurrou, Rin, viva, feliz. Enquanto sua vida se esvaía, ele proferiu uma última verdade. Rin, eu sempre te amei. Capítulo 154. Madara limpou o sangue do canto do olho e olhou para o corpo sem vida de Obito. Mesmo que o sonho do mundo ilusório não fosse mais sua busca, Madara não queria que a vida de Obito fosse desprovida de sentido. Este era, talvez, o último gesto de sentimento que ele poderia oferecer a Obito. Os restos mortais de Obito devem ser. Tobirama coçou o queixo pensativamente e disse em voz baixa, sepultado em seu local original no cemitério de Konoha. Este gesto final preservaria uma aparência de dignidade para Obito. Para alguém como Obito, morrer de uma forma que permitisse ao menos um resquício de honra era a melhor conclusão possível. O próprio Tobirama não sentia nenhum apego especial à morte de Obito e certamente nenhum desejo de ressuscitá-lo. Itachi, inabalavelmente leal a Konoha, protegeu a vila mesmo ao custo de seu clã e seguiu a liderança de Tobirama sem questionar. Madara, apesar de ser o orquestrador de inúmeros planos, havia provado sua força. Tobirama, tendo subjugado Madara, o via como alguém útil. Obito, porém, era uma história diferente. Seu Kamui Mangekyou Sharingan já havia caído nas mãos de Tobirama, deixando-o com pouco valor prático. Essa era a dura realidade. Obrigado, Sr. Hokage. Kakashi assentiu solenemente, carregando o corpo de Obito enquanto a tristeza enchia seu coração. Obito, seu idiota. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rin, caindo nas bochechas pálidas de Obito. Konoha, ano 61, quinto dia do ano novo. O ultimato que Tobirama Senju havia emitido para as nações do mundo Shinobi estava prestes a expirar. Em apenas 5 dias a paisagem do mundo Shinobi foi virada de cabeça para baixo. O País da Água e Kirigakuri deram um golpe, assassinando o daimyo do País da Água em plena luz do dia. Nações menores com aldeias escondidas, encorajadas por sua antiga insatisfação com os daimyo e seu medo do poder do Hokage, seguiram o exemplo de Kirigakuri sem hesitação. As cabeças decepadas de vários daimyos já haviam sido entregues à mesa de Tobirama em Konoha. Claro, nem todos foram tão ousados. Alguns zombaram das ações de Tobirama, considerando-as imprudentes e tolas, alegando que isso só traria a ruína. Hokage-sama, dezenas de nações mantiveram o sistema daimyo apesar do seu ultimato. Elas mobilizaram um grande número de samurais e estão recrutando abertamente ninjas rebeldes como mercenários, aparentemente preparados para resistir a nós a qualquer custo. O general da Terra do Ferro, Mifune, também expressou forte oposição às suas políticas. Ele prometeu defender o sistema daimyo e foi contratado pelos daimyos restantes como seu comandante militar. No escritório do Hokage, Shikakunara apresentou o relatório de inteligência a Tobirama. Só um bando de palhaços. Eu digo que devemos esmagá-los de uma vez, zombou Madara, claramente desinteressado pela suposta resistência. Eu realmente acho que o sistema daimyo é bom. Ele existe há tanto tempo, não é? Hashirama coçou a cabeça, intrigado com a decisão de Tobirama. Seu comentário rendeu a Madara um revirar de olhos exasperado. Nem tudo que existe é justificado, Madara retrucou bruscamente. Os daimyo contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do mundo Shinobi ao longo dos milênios em que governaram esta terra? Tobirama, dando uma olhada rápida no relatório, riu da pergunta ingênua de Hashirama. Bem, agora que você mencionou, eles não fizeram isso, admitiu Hashirama momentaneamente sem palavras. Esses parasitas não fazem nada além de nos sugar. Sem a interferência deles, posso finalmente implementar as reformas necessárias para trazer a verdadeira paz ao mundo Shinobi. Isso também faz parte da conquista da paz. Ao ouvir isso, Hashirama permaneceu em silêncio. Sua visão de paz através do sistema de um país, uma aldeia já havia fracassado. Agora, ele estava curioso para ver se o novo caminho de Tobirama e Madara daria certo. Madara não está totalmente errado. Essas chamadas forças de resistência dificilmente são uma ameaça, ponderou Tobirama, coçando o queixo. Os samurais e ninjas rebeldes dessas nações eram pouco mais fortes que os civis quando comparados ao shinobi de elite das grandes vilas. Mesmo os samurais da Terra do Ferro, na melhor das hipóteses, eram comparáveis a chunin de nível baixo ou médio. Quanto a Mifune, o samurai mais forte que já havia derrotado Anzo na linha do tempo original, Tobirama o considerava insignificante. Mesmo que Tobirama generosamente colocasse Mifune no mesmo nível dos 5 Kage, não faria diferença, ele já havia matado muitos Kage. Ao ver a concordância de Tobirama, Madara permitiu que um leve sorriso surgisse em seus lábios.
A expressão de Tobirama ficou séria quando ele deu o comando, sua voz carregando o peso da autoridade. Retransmita minhas ordens, os shinobi de Sunagakure e Kirigakure se dividirão em duas forças. Comecem com as nações mais próximas e ataquem aqueles que continuarem resistindo. Os shinobi de Konoha seguirão de perto para garantir os resultados de suas batalhas. Todos os territórios capturados serão anexados. Entendido. Tobirama não havia confiado apenas na força bruta para vencer Sunagakure e Kirigakure. Mesmo com a rendição, o ressentimento entre seu povo era inevitável, e esforços medíocres na guerra seriam um resultado natural. Para lidar com isso, Tobirama, com a ajuda de Hashirama, usou sua maestria combinada de liberação de madeira e liberação de água para transformar completamente a ecologia da Terra do Vento. Os desertos áridos que atormentavam Sunagakure por décadas foram transformados em terras férteis e repletas de vida. Para a Terra da Água, Tobirama empregou técnicas de liberação de água em larga escala para expandir seu território por meio da recuperação de terras, triplicando o tamanho da pequena nação insular. Esses esforços renderam a Tobirama imensa gratidão dos cidadãos de classe média e baixa e dos shinobi das duas vilas. Afinal, essas nações eventualmente cairiam sob o domínio de Konoha, então melhorar as condições de vida de seu povo era um investimento no futuro. Sob a liderança de Tobirama, as forças conjuntas de Sunagakure e Kirigakure partiram em campanha. Droga! Por que a Terra das Águas Quentes foi a primeira a ser atacada? O daimyo da Terra das Águas Quentes caminhava ansiosamente pelo seu grande salão. Os shinobi de Kirigakure, moldados por anos da política da névoa de sangue, eram notoriamente brutais e prosperavam na sobrevivência do mais apto. Para demonstrar sua lealdade a Tobirama, eles imediatamente lançaram um ataque ao alvo mais próximo, a Terra das Águas Quentes. Infelizmente, a Terra das Águas Quentes não possuía uma vila oculta. Sua única força shinobi, a extinta Vila Ninja das Águas Quentes, havia sido exterminada por um certo culto que adorava uma divindade maligna. A força militar restante do daimyo consistia apenas em alguns milhares de samurais, deixando-o em um estado de desespero. Alteza, por favor, mantenha calma. Embora a situação fosse terrível, um dos ministros de confiança do daimyo permaneceu calmo. Embora não tenhamos uma vila escondida nem samurais suficientes, a Terra do Ferro está próxima. O general Mifune já foi informado da nossa situação e está liderando os samurais da Terra do Ferro para nos ajudar. Ao ouvir isso, o pânico do daimyo diminuiu, e uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto. Excelente, excelente. Mobilizem todos os nossos samurais para deter o shinobi de Kirigakure até que os reforços do general Mifune cheguem. Entendido. Capítulo 155. Esse é realmente nosso inimigo? Ha. O que é isso? Cavalos? Ha. Ou são cavalaria? Essa é a batalha mais fácil que já lutei. Em um campo de batalha perto da fronteira da Terra das Águas Quentes, envolto em uma espessa névoa branca, uma guerra, ou melhor, um massacre unilateral do shinobi de Kirigakure contra os samurais, estava em andamento. Ao contrário dos samurais da Terra do Ferro que possuíam chakra, os samurais comuns desprezavam tais poderes externos. No entanto, mesmo um genin com controle básico de chakra poderia facilmente superar as capacidades físicas de um samurai treinado. O taijutsu de um shinobi por si só poderia destruir uma esgrima aprimorada ao longo de décadas. Shurikens e kunai, tipicamente usados para distração ou fintas em combate shinobi, ceifavam facilmente as vidas desses samurais. E se o taijutsu era avassalador, que esperança eles tinham contra a força sobrenatural do ninjutsu? Liberação de água, onda de água selvagem. Um shinobi de Kirigakure de nível médio realizou uma série de sinais de mão antes de liberar uma torrente de água semelhante a uma pequena cachoeira de sua boca. Embora o alcance fosse limitado a apenas alguns metros, tal jutsu era impressionante para uma reserva de chakra de nível Chunin. Este ninjutsu de baixo nível, antes usado para neutralizar técnicas de fogo ou intimidar companheiros genin, agora afogava vários samurais em segundos. A técnica silenciosa de morte, característica de Kirigakure, combinada com o jutsu da névoa oculta, envolveu o campo de batalha em uma densa névoa. Os samurais, incapazes de enxergar as mãos diante do rosto, foram mortos sem sequer perceber a morte. Suas formações antes organizadas apenas aumentaram a eficácia dos ataques envoltos em névoa. Corram para salvar suas vidas. Não podemos vencê-los. A intransponível lacuna de poder finalmente caiu sobre os samurais, que começaram a descartar suas armaduras e armas pesadas, fugindo com um desespero que os fez amaldiçoar a falta de pernas para correr mais rápido. Covardes! Recuar diante da batalha é traição contra o daimyo. Um samurai imponente montado num corcel negro como azeviche e empunhando uma longa arma de haste, rugiu enquanto abateu um desertor. Suas palavras, no entanto, caíram em ouvidos moucos. Para o inferno com o daimyo. Atrás dele, outro samurai, usando um tapa-olho, lançou sua lâmina, empalando o coração do comandante. Sem parar para recuperar a arma, ele disparou, deixando o caos em seu rastro. Os samurais, antes arrogantes, agora fugiam como ratos encurralados. Ataquem! Poupe aqueles que se rendem, ordenou Kizame Oshigaki, com sua faixa de Konoha brilhando incongruentemente entre os shinobi de Kirigakure. Apesar de sua condição de forasteiro, suas ordens foram seguidas sem questionamentos enquanto os shinobi da névoa avançavam como uma matilha de lobos vorazes. Kizame, carregando a enorme sameada no ombro, balançou a cabeça, exasperado. Um massacre tão fácil não conseguia nem despertar seu desejo de lutar.
Desde a rendição de Kirigakuri a Konoha, a vila vinha sendo submetida a um tratamento semelhante ao de Sunagakure, com uma embaixada de Konoha estabelecida dentro de suas fronteiras. Apesar das medidas diplomáticas, Tobirama Senju foi cauteloso o suficiente para rejeitar o pedido de Meiterum para liderar pessoalmente a campanha. Em vez disso, Kizami foi enviado para comandar as forças de Kirigakuri. Retornar a Kirigakuri nessa posição encheu Kizami de emoções conflitantes. A oposição samurai se desfez tão facilmente que o avanço pareceu uma simples marcha. Em menos de uma hora, eles avançaram da fronteira direto para a capital da Terra das Águas Quentes. Vilarejos e cidades encontrados ao longo do caminho foram mantidos intocados sob as ordens de Kizami, evitando perturbações desnecessárias à vida civil. Quando os aldeões perceberam o ocorrido, os shinobi de Konoha já haviam assumido o controle, estabilizando rapidamente a ordem sob a liderança da genialidade estratégica do clã Nara. Impossível. Absolutamente impossível. Foram 3.000 samurais. 3.000. Mesmo que fossem fracos, os lunáticos da névoa deveriam ter demorado mais. Como pôde acontecer tão rápido? Na residência do daimyo, o governante da Terra das Águas Quentes atirou uma tigela de porcelana no chão em fúria após ouvir o relatório de seu subordinado. O ministro, tremendo e caindo de joelhos, gaguejou: Excelência, é verdade. Os samurais foram completamente derrotados em instantes, e até o general Morita foi morto por seus próprios homens em fuga. Os shinobi da névoa já cercaram a capital. Ao ouvir isso, o daimyo desabou na cadeira, com o corpo esgotado de forças. Após um longo silêncio, agarrou-se a uma esperança desesperada, voltando-se para outro ministro com olhos arregalados e suplicantes. Quando os reforços do general Mifune chegarão? O ministro, normalmente calmo, agora tinha as costas encharcadas de suor, revelando sua turbulência interior. General Mifune, ele ainda está a caminho. Pode, talvez, possivelmente levar mais algumas horas? Sua voz falhou, quase caindo em soluços no final. Como um servo leal do daimyo, ele sabia que seu destino estaria selado se o governante caísse. O que devemos fazer? Os olhos do daimyo reviraram-se enquanto ele imaginava sua cabeça sendo decepada, desmaiando de puro terror. Rápido! Enviem todos os samurais da residência. Atrasem-nos o máximo possível. O ministro gritou ordens e, com a ajuda de outros assistentes próximos, arrastou o daimyo inconsciente para uma passagem secreta. Ao contrário da capital bem defendida do País do Fogo, a capital do País das Águas Quentes estava lamentavelmente despreparada. Sua defesa consistia apenas de samurais comuns e alguns shinobi mercenários contratados com a riqueza do daimyo. Os mercenários, em sua maioria genins, dificilmente seriam páreo para as forças de Keri. Até mesmo os poucos caçadores de recompensas genins entre eles sucumbiram rapidamente à lâmina de Kizami. Ataquem. Tome a residência do daimyo. Kizami latiu após despachar 3 caçadores de recompensas. Os defensores restantes ruíram como um castelo de cartas. Em poucos minutos, os portões da capital foram arrombados. Equipes de elite de assassinos de Kirigakuri entraram silenciosamente na cidade. Ruas que estavam movimentadas poucas horas antes estavam agora assustadoramente silenciosas, com civis se barricando em suas casas. Sob a contenção de Kizami, os shinobi da névoa se abstiveram de ferir civis e rapidamente invadiram a residência do daimyo, com sua missão quase concluída. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Carregando a arma bizarra envolta em bandagens pendurada no ombro, Kizami entrou na mansão do daimyo. Lá dentro, toda a resistência havia sido esmagada. Relatório. Vasculhamos todo o local. O daimyo não foi encontrado em lugar nenhum. Um shinobi mascarado de Kirigakuri transmitiu respeitosamente a informação a Kizami. Se escondendo, é? O rosto de Kizami se contorceu em um sorriso, revelando seus dentes de tubarão. Embora sorrisse, a aura opressiva que emanava dele causava arrepios no shinobi de Kirigakuri ao redor. Au! Kizami se virou para o homem com o tapa-olho parado atrás dele e deu uma ordem. Sim, senhor. Ao assentiu, puxando o tapa-olho para revelar o Byakugan incrustado em sua órbita ocular direita. Este Byakugan havia sido tomado durante a Terceira Guerra Shinobi de um infeliz membro do clã Hyuga da família principal. Posteriormente, sob a autoridade do quarto Mizukage, o Byakugan foi transplantado para o olho de Ao. Desde então, nenhum Hyuga da família principal ousou pisar na linha de frente novamente, e Ao ganhou o apelido de assassino de Byakugans. Nesta missão, Ao havia sido designado como suporte de Kizami, o que significava a completa submissão de Kirigakuri a Konogakakuri. Embora o Okage não tivesse intervindo no assunto, Ao ponderava se era a hora de devolver o Byakugan a Konogakakuri. Byakugan ative. Ao ergueu 2 dedos em um sinal de mão. As veias ao redor do seu olho direito saltaram ameaçadoramente quando o Byakugan se acendeu. Em instantes, um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Ao. Acenando para algum shinobi de Kirigakuri, ele pisou com força no chão. Com um estrondo retumbante, uma passagem escondida foi revelada sob o chão. Recebendo um aceno de Kizami, Ao e vários shinobi correram para a passagem. Não demorou muito para que, em meio a gemidos abafados e gritos de dor, os shinobi emergissem do túnel. Ao contrário de antes, carregavam sobre os ombros várias figuras machucadas e cobertas de lágrimas. Entre eles estava o corpo inconsciente e acima do peso do daimyo da Terra das Águas Quentes, carregado sozinho por Ao. Seu safado imundo de Kirigakuri ousa desafiar seus superiores? O ministro da Terra das Águas Quentes cuspiu um bocado de sangue enquanto lançava olhares furiosos para Kizami. Você vai se arrepender.
Ah? Kizami riu ironicamente, dando um passo à frente até ficar cara a cara com o ministro. O quê? O que você está planejando fazer? Eu te aviso, a Terra do Ferro vai... Antes que o ministro pudesse terminar a ameaça, Kizami torceu o dedo erguido do homem com um estalo repugnante. Sua expressão inexpressiva tornou o ato ainda mais assustador. Que exibição nojenta! A voz de Kizami carregava uma ameaça silenciosa enquanto ele gesticulava casualmente sobre o pescoço. Compreendendo imediatamente, o shinobi que segurava o ministro o colocou no chão. Antes que o homem pudesse gritar, um rápido clarão de lâmina pôs fim à sua vida, sua cabeça decepada de forma limpa. O sangue escarlate escorria da ferida lisa, acumulando-se a seus pés. Kug! A execução repentina e brutal deixou os nobres restantes tremendo incontrolavelmente. A vontade de gritar ficou presa na garganta, abafada pelas próprias mãos. Alguns até perderam o controle da bexiga para desgosto do shinobi que o seguravam. Misericórdia, por favor, não me mate. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Sou o ministro das finanças. Eu pago os 50 bilhões de ryu, não, 100 bilhões de ryu. O que você quiser, só me poupe. Por favor, Shinobi-sama. Investi em todos os distritos de entretenimento da Terra das Águas Quentes. Posso lhe oferecer as mulheres mais bonitas. Até a minha amante, ela é deslumbrante. Ela é sua, deixe-me viver. Os apelos patéticos saíam de suas bocas enquanto eles se esforçavam para oferecer o que pudessem em troca de suas vidas. Ao ouvir as somas astronômicas, os shinobi de Kirigakure ao redor trocaram olhares inquietos. O dinheiro realmente poderia vir tão facilmente? E quão ricos eram esses nobres, afinal? As ordens do Okage-sama eram erradicar completamente o poder dos daimyos e nobres em todo o mundo shinobi, disse Kizami, categoricamente. Não tenho interesse em seus subornos. Além disso, depois que você perder, todas essas coisas já nos pertencem, não é? Sua declaração calma extinguiu qualquer esperança que os nobres tinham, ao mesmo tempo em que acendeu fervor entre os shinobi. Não, você não pode fazer isso. Onde estão os reforços da Terra do Ferro? Vocês todos vão pagar por isso. Um por um, os nobres restantes foram executados, e seu sangue se misturou ao da primeira vítima. Quanto ao daimyo da Terra das Águas Quentes, ele nunca acordou e percebeu que havia sido decapitado. Sob a liderança decisiva de Kizami, a primeira nação havia caído. Após um breve descanso, as forças de Kirigakure avançaram para o próximo alvo, com o shinobi de Konogakure avançando rapidamente para reivindicar o território conquistado. Fronteira da Terra do Som. Mifune, o general da Terra do Ferro, soltou um suspiro cansado ao olhar para as centenas de samurais de elite que o seguiam. Seu pequeno bigode esvoaçava ao vento. Como nação neutra, o país do ferro sempre se absteve de interferir em conflitos shinobi. No entanto, como samurai, Mifune não podia simplesmente ficar parado enquanto daimyos eram massacrados. As defesas da Terra das Águas Quentes eram fracas e não durariam muito. Mas confrontar 3 vilas, incluindo Konogakure, com esta pequena força era morte certa. Será que suas palavras seriam suficientes para convencê-los a recuar? O pensamento perturbava enquanto ele se preparava para acelerar a marcha. General, tem alguém lá na frente, alertou um samurai ao seu lado. Alguém? Mifune apertou os olhos, avistando uma figura solitária à distância. Finalmente, Madara Uchiha levantou-se lentamente da rocha onde estava deitado, espreguiçando-se preguiçosamente. Bloquear reforços vindos da Terra do Ferro era uma tarefa insignificante, algo indigno de seu envolvimento. Contudo, Hashirama estava ocupado com os netos. Izuna estava preocupado com seu Sharingan. Tobirama não estava em lugar nenhum. Sem ninguém por perto para entretê-lo, Madara decidiu assumir essa tarefa sozinho. Kuf, o chamado samurai mais forte, hein? Conveniente, eu aprendi um pouco de esgrima. Tirando a poeira de sua capa, Madara caminhou calmamente em direção ao exército de samurais que se aproximava, com um sorriso travesso nos lábios. Capítulo 157. Um homem de cabelos longos e aparência vintage estava parado na calçada, bloqueando a passagem. As sobrancelhas de Mifune se franziram enquanto ele examinava o estranho. Quem é você? O tom de Mifune era cauteloso, inquisitivo, um forte contraste com sua confiança habitual. Seu tenente de confiança, Shunjiro, olhou para ele surpreso. Para Shunjiro, Mifune era o guerreiro mais forte da Terra do Ferro. Até os 5 Kages o tratavam como um igual. Por que o grande general demonstraria tanta apreensão? Mas Mifune ignorou a confusão do subordinado. Sua mão pousou instintivamente no punho da espada com a expressão grave. Anos aprimorando seus instintos no campo de batalha lhe diziam, aquele homem não era um inimigo comum. A aura opressiva que emanava do estranho era sufocante. Nem mesmo o Anzo da Salamandra que outrora trouxera terror à Terra da Chuva, o fazia se sentir assim. Este homem era perigoso. Quem eu sou não importa, disse o homem com uma risada. Ele ficou parado, mantendo uma distância de cerca de 10 metros do grupo. O que importa é o seguinte, vocês têm 2 escolhas. Me matem ou sejam mortos por mim. Embora suas palavras fossem acompanhadas de um sorriso, a arrogância e a intenção assassina nelas fizeram com que Mifune franzisse ainda mais a testa. Você tem alguma ideia de com quem está falando, garoto? Shunjiro rosnou, dando um passo à frente com a mão na espada. Mas Mifune levantou a mão, parando. Você é de Konogakure, não é? Mifune deu um passo à frente, encontrando o olhar do estranho. O homem assentiu levemente, reconhecendo a suposição. Se você está aqui, então deve significar que pretende nos impedir de ajudar a Terra das Águas Quentes. Mifune deu um passo à frente.
Dada a sua força, peço que ignore qualquer desrespeito dos meus camaradas. Tenho um pedido. Você me concederá a honra de um duelo? Mifune avançou até que estivessem a poucos metros de distância. Sua voz era firme, mas seus olhos ardiam de determinação. Apesar da idade, o fogo no coração de Mifune não havia diminuído. Em sua juventude, ele se colocou diante de Anzo, inflexível, implorando pela vida de seus companheiros. Hoje ele enfrentaria aquele homem sozinho. Os instintos de Mifune lhe diziam que se o estranho atacasse, ele não seria capaz de proteger seus homens. Um duelo era a melhor chance. Seu olhar. Eu gosto, disse o homem, acenando em aprovação. Muito bem, eu aceito. Obrigado. Mifune curvou-se profundamente, desembainhando a espada com firmeza. Gostaria de uma arma, senhor? Lutar contra o samurai mais forte? Usar uma espada parece apropriado. O homem estendeu a mão no ar e, com uma explosão de poder, a espada de um samurai próximo voou para sua mão. Minha lâmina sagrada! Exclamou o samurai, pronto para recuperá-la. Mas Mifune balançou a cabeça, e o guerreiro relutantemente se abaixou. Vamos começar? Perguntou Mifune, mudando de posição e demonstrando prontidão. O homem assentiu, desembainhando a lâmina que havia adquirido. Por favor, disse Mifune, embainhando a espada mais uma vez. Essa técnica se chama Iaido. Passei décadas aperfeiçoando-a. Sua velocidade é tão grande que nem mesmo um shinobi consegue tecer sinais antes de ser atingido. Como sinal de respeito, ou talvez para consolidar seu legado, Mifune explicou a técnica antes de atacar. O homem permaneceu calmo, sua expressão inalterada. Entendo. Prossiga. A lâmina de Mifune brilhou em um instante, o golpe tão rápido que pareceu cortar o próprio ar. Mesmo com o Sharingan, tamanha velocidade era quase impossível de conter. Quase. Com um movimento único e fluido, o homem brandiu sua espada. Estrondo. Ouviu-se um forte choque metálico. Os dois homens ficaram imóveis enquanto a plateia prendia a respiração. O homem olhou para sua espada, agora cortada em duas. Eu perdi, ele disse com um tom despreocupado. Esgrima não era seu forte. As habilidades que o tornaram uma lenda durante o período dos reinos combatentes foram seu taijutsu implacável, seu ninjutsu incomparável e a linhagem Uchiha. Esgrima? Adequado, mas não excepcional. Você é mais rápido que o golpe do deus trovão voador de Tobirama, disse o homem, assentindo em reconhecimento. Mifune não relaxou. Em vez disso, apertou a espada com mais força. Sua melhor técnica só conseguirá quebrar uma arma. O homem permaneceu ileso. Não tenho escolha, murmurou Mifune, preparando-se para outro golpe. Desta vez, o homem tomou a iniciativa. Invocando outra lâmina, seu Sharingan brilhou com uma luz carmesim malévola. O choque se intensificou. Lâminas dançavam, preenchendo o campo de batalha com arcos deslumbrantes de aço e o clangor agudo das espadas. Os outros samurais recuaram, incapazes de resistir à força dos golpes perdidos. Para eles, os combatentes não passavam de borrões de luz e sombra. Ha ha ha! Isso é divertido. O homem riu, seus golpes ficando mais precisos e rápidos. Mifune, no entanto, estava vacilante. No início, ele estava em vantagem. Mas à medida que a batalha avançava, percebeu com horror que seu oponente estava se adaptando. Cada golpe se tornou mais preciso, cada defesa mais fluida. Em poucos minutos, a habilidade do homem atingiu o nível de Mifune. Então, o desastre aconteceu. Um único passo em falso, um momento de distração, permitiu que um golpe acertasse. Estrondo. O corpo de Mifune caiu no chão com um corte no peito. O sangue jorrou livremente enquanto seus companheiros corriam para o seu lado. Mifune dono. Shunjiro se ajoelhou ao lado dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu perdi, sussurrou Mifune, com sangue escorrendo de seus lábios. O homem se aproximou com uma expressão calma. Sua habilidade com a espada é realmente a melhor desta era, ele disse. Mifune riu amargamente. Ouvir isso, de você, não me arrependo. Ele tossiu violentamente, sua vida se esvaindo. Mas mesmo em seus momentos finais, ele tinha um último pedido. Poupe-os, meus homens. O homem fez uma pausa antes de assentir. Concordo. Obrigado. Com isso, Mifune exalou seu último suspiro. Levem o corpo dele, disse o homem friamente, dirigindo-se ao samurai sobrevivente. Mas se eu os vir novamente, não haverá misericórdia. Os guerreiros, tremendo, carregaram seu líder caído e recuaram. Enquanto o homem os observava partir, ele inspecionou a espada em sua cintura. Uma bela arma, ele refletiu antes de desaparecer num piscar de olhos. Capítulo 158. A notícia da morte de Mifune espalhou-se rapidamente entre os samurais que sobreviveram e retornaram ao País do Ferro. Shunjiro, que o sucedeu como novo general do País do Ferro, testemunhou a morte de Mifune em primeira mão. Ele rejeitou os pedidos cada vez mais frenéticos do daimyo, temeroso após a morte do governante do País das Águas Quentes, por proteção. Em vez disso, Shunjiro ordenou que o País do Ferro se isolasse, retirando-se completamente das convulsões do mundo shinobi. Enquanto isso, as forças combinadas de Sunagakure e Kirigakure varreram a oposição como uma onda, conquistando nação após nação. No 10º dia, a Terra do Som, que fazia fronteira com a Terra da Água Quente, rendeu-se. No 12º dia, o daimyo da Terra da Lua foi morto em uma revolta civil, e sua cabeça decepada foi entregue a Konogakure. No 16º dia, a Terra das Ondas e a Terra dos Pássaros caíram, e sob o comando de Conan, a Megakure se fundiu inteiramente com Konoha. Konoha, sala de reuniões.
Senhor Okage, essas crianças são as mais extraordinárias da nova geração de Amegakure. Cada uma delas possui um talento extraordinário e foi originalmente treinada como reserva da Akatsuki. De pé atrás das crianças, que pareciam um pouco nervosas, Konan ofereceu um raro sorriso caloroso e gentil. Este é o Okage. Assim como o Anjo-sama e Pen-sama, ele é uma boa pessoa. Senhor Okage. Ouvindo a explicação de Konan, as crianças que haviam viajado uma grande distância de Amegakure a Konogakakure, finalmente baixaram a guarda. Muito bem, Tobirama assentiu, oferecendo às crianças o que ele considerou um sorriso gentil. Sob suas ordens, o ninja da Anbu escoltou as crianças para longe. Elas seriam, sem dúvida, treinadas como os futuros pilares da força de Konoha. Depois de lidar com isso, Tobirama voltou sua atenção para Konan, o anjo de Amegakure, uma mulher que sempre apoiou Yaiko e Nagato em silêncio. Ele estava ocupado. Desde que decidiram unificar o mundo Shinobi, uma avalanche de problemas surgiu. A primeira e mais urgente pergunta era: em um mundo Shinobi unificado, o futuro seria liderado por Shinobi ou civis? A resposta era relativamente direta. Em um mundo dominado por um poder extraordinário, a voz dos civis seria inevitavelmente fraca. A existência de Daimyo era, na melhor das hipóteses, uma anomalia histórica. Uma vez concluída a unificação, os Shinobi rebeldes, os bandidos e o mercado negro precisariam ser expurgados. No entanto, esses elementos eram a fonte de muitas missões Shinobi. O mundo Shinobi era inerentemente falho. Bandidos nunca podiam ser completamente erradicados, Shinobi rebeldes reapareciam indefinidamente e os conflitos eram constantes. Tudo isso foi tacitamente permitido. O mundo Shinobi precisava de agitação para se sustentar. Pensando nisso, a mente de Tobirama acelerou. Por enquanto, com a unificação incompleta, essas questões não eram urgentes, oferecendo-lhe algum alívio. Ele não era o único ocupado. Seu irmão mais velho, Hashirama, e Madara Uchiha estavam igualmente sobrecarregados. À medida que as vitórias se acumulavam, os daimyo restantes ficavam cada vez mais desesperados. Ambições ocultas dentro do mundo Shinobi começaram a vir à tona. O daimyo da Terra da Grama, por exemplo, teria feito um pacto com Mui, o guardião do castelo Ozuki. Juntos, eles abriram a Caixa da Felicidade Suprema, considerada uma relíquia do sábio dos 6 caminhos, libertando uma criatura que causou perdas significativas às forças de Tsunagakure. Quando Hashirama soube disso, ele abandonou sua sessão de jogo com Tsunade e saiu apressado, alegando que tinha que exterminar o mal do mundo Shinobi. Quanto a Madara, ele estava ocupado desde que lidou com Mifune. Uma vila obscura, dizimada por Konoha durante a Segunda Grande Guerra Ninja, a Terra do Céu, ressurgiu em meio à guerra pela unificação, atraindo a atenção de Madara. Ele provavelmente os estava aniquilando enquanto falavam. Konoha foi mobilizada ao máximo. Um grande número de Shinobi de elite e civis foram enviados, incluindo o clã Uchiha ressuscitado, que administrava quase metade dos territórios recém-unificados de Tsunagakure e Kerigakure. No entanto, persistiam os relatos de mão de obra insuficiente. Em um clima tão agitado, a capacidade de Tobirama de reservar tempo para Konan refletia a importância que ele dava à integração de Amegakure em Konoha. De agora em diante, você faz parte de Konoha, disse Tobirama, estendendo a mão para apertar a dela, reconhecendo seu novo status. Obrigado, Konan assentiu, assustado com o calor da mão dele. Entre os ressuscitados na véspera de Ano Novo estava o próprio Tobirama Senju. Talvez você não saiba, mas Yaiko e Nagato foram ressuscitados por Madara, disse Tobirama, observando a expressão surpresa de Konan. Nagato, ao descobrir a verdade após sua ressurreição, não ficou muito chocado. Encontrou-se com Madara uma vez e zombou da visão deste de paz através do Tsukuyomi infinito, considerando-a lamentavelmente limitada em seu escopo. Juntando-se ao esforço de unificar o mundo Shinobi, Nagato lutou bravamente na linha de frente, mesmo sem seu Rinnegan. Sua linhagem Uzumaki e o domínio do ninjutsu garantiram seu status como um combatente de nível Kage. Yaiko, enquanto isso, ficou desanimado ao saber o que havia acontecido durante sua ausência e estava atualmente em Konoha com Jiraiya. Obrigado pela gentileza. Senhor Okage, os assuntos em Amegakure foram resolvidos, e Konoha pode assumir o poder a qualquer momento. Se me derem licença, preciso me retirar. Konan entregou a Tobirama uma pilha de documentos grossos cheios de texto. Seu olhar se voltou para a janela, com a mente claramente em outro lugar. Claro. Tobirama dispensou-a com um gesto, sinalizando para um Anbu escoltá-la para se reunir com seus entes queridos. Olhando para a grossa pilha de papéis em sua mão, Tobirama massageou as têmporas. Sentia falta da imortalidade de ser um Edo Tensei. Uma câmara opulenta e sombria em um país desconhecido. Vários daimyos se reuniram em segredo por sugestão de alguém. Droga! A terra dos pássaros acabou. A terra dos ursos é a próxima. Invente alguma coisa logo. O daimyo da terra dos ursos bateu a mão na mesa redonda, apenas para fazer uma careta de dor e segurá-la. O daimyo da Terra da Grama parece ter jogado sua carta na manga. O avanço de Tsunagakure estagnou, o que nos dá algum tempo, disse o daimyo da Terra das Cachoeiras, enxugando o suor da testa apesar de se abanar. Afinal, a Terra das Cachoeiras fazia fronteira com a Terra da Grama. O Okage realmente pretende nos exterminar. Se você ainda tem alguma carta na manga, agora é a hora, implorou o daimyo da Terra dos Ursos, olhando para o outro daimyo silencioso. Se você não quer mais ser um daimyo, vá viver como um plebeu, zombou o daimyo da Terra do Chá. Mais fácil falar do que fazer. Aqueles que permaneceram como daimyo nesse estágio se apegaram ao seu poder e privilégios. Abrir mão de seu status era impensável.
Chega de piadas, bateu palmas o daimyo da Terra do Gelo, que havia convocado a reunião. Eu convidei vocês aqui porque existe uma maneira de deter esses shinobi lunáticos. Uma pequena figura emergiu de trás dele. Completamente envolta em bandagens, sua pele exposta era pálida e delicada, com metade do rosto revelando uma beleza impressionante. Até mesmo os daimyos viajados se sentiram momentaneamente hipnotizados. O daimyo da Terra do Gelo sorriu ironicamente. Permita-me apresentar Iruko, uma cientista genial e a chamada Shinobi Imortal, cuja força supera a dos lendários Sannin de Konoha. Capítulo 159. Senhor, isto é um homem? Ao ouvir o daimyo da Terra do Gelo se dirigir àquela figura elegante como senhor, vários daimyo lascivos imediatamente mudaram suas expressões. Um homem? Não é ainda melhor? É claro que alguns com preferências mais exclusivas olhavam Iruko com ainda mais ganância. Não, de jeito nenhum. Mostrem respeito. Ele está aqui para nos ajudar, nossa única esperança de sobrevivência. O daimyo do gelo lançou um olhar rápido para Iruko. Percebendo sua crescente irritação, o daimyo mudou de assunto às pressas. Ele havia testemunhado pessoalmente o imenso poder que Iruko detinha e estava apavorado que uma única palavra errada pudesse levar ao massacre. Só ele? Como uma pessoa só vai nos ajudar? Estamos enfrentando 3 vilas ninjas. O daimyo da Terra dos Ursos zombou, erguendo o queixo. Embora os títulos de Iruko, Shinobi Imortal, gênio científico soassem impressionantes, eles enfrentavam forças de 3 aldeias ninjas, incluindo algumas das 5 grandes nações. Tik, eles? Eles não são nada. Finalmente Iruko falou, sua voz transbordando desdém pelas 3 aldeias. No momento em que abriu a boca, os daimyo reunidos ficaram atônitos. Minha técnica quimera me permite absorver a Kekkei Genkai de Shinobi com linhagem limitada. Assim que eu coletar 5 Kekkei Genkai diferentes, me tornarei o Shinobi Imortal perfeito. Nesse ponto, esqueça 3 vilas ninjas, nem mesmo o mundo Shinobi inteiro será páreo para mim. Por baixo das bandagens, os lábios de Iruko se curvaram em um sorriso irônico, seu tom transbordando arrogância. Os daimyo trocaram olhares incertos. 5? Então você será imbatível depois de coletar 5? Isso significa que você ainda não terminou? O daimyo da Terra das Cachoeiras, com olhos aguçados como os de uma raposa, imediatamente percebeu a discrepância nas palavras de Iruko. Sua observação atraiu a atenção dos outros, que agora a examinavam atentamente. Iruko apenas riu, como se tivesse previsto suas dúvidas. De fato, falta-me uma última peça, o Sharingan do clã Uchiha de Konoha. E preciso da sua ajuda para obtê-lo. Minha ajuda não vem de graça. Essa é a condição para nossa cooperação. O sorriso calmo de Iruko fez o daimyo parar para pensar, enquanto ele próprio mergulhava em profunda contemplação. Ajudar esses daimyo era apenas uma fachada, um trampolim para seu plano maior. A integração final da quinta Kekkei Genkai exigiu uma confluência perfeita de tempo, espaço e oportunidade, algo que não poderia ser feito às pressas. Caso contrário, ele já teria roubado o Sharingan de ataque Kakashi há muito tempo, durante a terceira grande guerra ninja. Com a técnica quimera incompleta, enfrentar diretamente 3 vilas ninjas seria morte certa. Iruko não era tão tolo assim. Inicialmente ele havia planejado ficar quieto até o eclipse solar para ativar a marca de maldição que ele havia colocado em Kakashi, pegando o Sharingan sem levantar um dedo. Mas guerras recentes atrapalharam seus planos. Por meio de seus informantes, Iruko aprendeu o quanto o mundo Shinobi havia mudado nos últimos 2 anos. O renascimento do segundo Hokage, a destruição de vilas por poderes divinos, a ressurreição de Uchiha Madara, o retorno do primeiro Hokage, inversões da vida e da morte, e até mesmo vítimas da Noite da 9 Caudas sendo trazidas de volta à vida. Esses desenvolvimentos destruíram sua antiga visão de mundo científica. Ex-colega de classe do lendário Sannin, Iruko crescerá ouvindo histórias sobre o fundador do Hokage. Esperar que Kakashi desertasse voluntariamente diante de tais figuras agora era ridículo. Para agravar ainda mais seus problemas, o segundo Hokage havia lançado recentemente uma campanha para unificar o mundo Shinobi. Se Iruko tivesse esperado pelo eclipse, todo o mundo Shinobi poderia já pertencer a Konoha. Obter o Sharingan seria então quase impossível. Mas o destino lhe deu uma nova oportunidade. O clã Uchiha, considerado extinto, foi ressuscitado. Além disso, Konoha designou alguns deles para supervisionar territórios conquistados. Com uma pequena ajuda desses daimyo desesperados, Iruko poderia explorar o caos para sequestrar um Uchiha, roubar seu Sharingan e recuar. Quando o eclipse solar chegasse, ele fundiria a Kekkei Genkai final e alcançaria a perfeição como um Shinobi imortal. Até então, os esforços de Konoha para unificar o mundo Shinobi serviriam apenas para pavimentar seu caminho para a glória. Era um plano perfeito. A risada de Iruko ecoou pela sala, mesmo enquanto os daimyo finalizavam apressadamente o acordo com ele. Terra do Céu. Em meio a um deserto desolado, erguia-se uma enorme fortaleza de pedra, suspensa no ar. Um olhar mais atento revelava cadáveres ensanguentados espalhados por sua superfície. No topo da fortaleza estava uma figura usando um chapéu de feltro, olhando furiosamente para o homem abaixo, Uchiha Madara. Shino fervia de raiva incontrolável. Quando Konoha declarou guerra a todo o mundo Shinobi, ele invadiu um país devastado pela guerra para coletar informações, ocasionalmente assediando o Shinobi de Konoha em segredo. Mas então ele o encontrou. Este monstro percebeu seu disfarce instantaneamente, perseguiu-o implacavelmente e parecia decidido a eliminá-lo da existência. E o pior, ele era forte.
Mesmo após a técnica de reavivamento corporal, Shino não conseguiu obter vantagem. Sua sobrevivência se deveu apenas à sua extraordinária vitalidade. Mas esse não foi o fim. Madara o seguiu por todo o caminho de volta à Terra do Céu, aniquilando todos os soldados que havia preparado para se vingar de Konoha. Desesperado, Shino ativou o Anchor Vantian, a arma suprema da Vila Celeste. Você vai se arrepender. Testemunhe o poder do Anchor Vantian. Com um sorriso sinistro, Shino observou o enorme canhão da fortaleza, alimentado pela besta com cauda artificial Heibi, começar a atacar. Mas lá embaixo, Madara apenas sorriu. Esse nome é ainda mais idiota do que o jutsu de infância de Hashirama, técnica de combinação de ilusão de estilo super fogo com grande shuriken. O olhar desdenhoso de Madara só alimentou a fúria de Shino. O canhão disparou, sacudindo o ar com uma explosão ensurdecedora. Mas quando a poeira baixou, Madara permaneceu ileso, cercado pela aura azul do Susanoo. Esse nível de ataque nem merece a atenção de Hashirama, ou de Tobirama. Não, está abaixo de todos eles. Com um movimento de pulso, a lâmina do Susanoo cortou o canhão e a fortaleza, reduzindo-o a escombros. Quando Shino rastejou dos escombros, quase morto, Madara o pegou com um sorriso irônico. Você vai voltar para Konoha. Tobirama adora estudar aberrações como você. Capítulo 160. Nas ruas de Konogakakure, 3 figuras familiares caminhavam lado a lado. 2 delas conversavam animadamente, com as vozes ocasionalmente quebrando o ritmo sereno dos passos. A terceira figura era mais quieta, falava menos, mas visivelmente relaxada, saboreando o raro momento de tranquilidade. Transeuntes e lojistas ocasionalmente reconheciam o trio, seus rostos se iluminavam de admiração enquanto eles sussurravam entre si. Quem diria? Nós 3, saindo juntos assim de novo. Já faz, o que é mais de 10 anos. Jiraiya lançou um olhar furtivo para Tsunade, apenas para receber um olhar de desdém. Desviando o olhar rapidamente, passou o braço em volta dos ombros de Orochimaru com um sorriso travesso. Principalmente você, Orochimaru. É como um milagre, riu Jiraiya, embora seu riso carregasse um toque de nostalgia. Décadas de memórias voltaram à tona. 3 colegas de classe começando juntos na academia, ele, o perdedor, inexplicavelmente emparelhado com prodígios como Orochimaru e a neta do primeiro Hokage, Tsunade. Ele se lembrou da reviravolta inesperada do destino que o levou a assinar um contrato com o Monte Myoboku por meio de uma invocação acidental. Através de inúmeras missões e batalhas, seus laços se aprofundaram. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, eles se uniram contra Anzo, o Salamandra, conquistando o título de Sannin lendário de Konoha. Naquela época, Jiraiya acreditava que a amizade deles era inquebrável, mas a vida tinha outros planos. Um amigo sucumbiu à escuridão e desertou da aldeia. Outro, consumido pela dor, isolou-se. Até mesmo seu reverenciado professor ficou irreconhecível, desgastado pela passagem do tempo. Jiraiya sempre se considerou um fracasso, tímido demais para confessar seus sentimentos, incapaz de impedir um amigo de se perder na escuridão e incapaz de encontrar a profetizada criança do destino, que poderia trazer paz ao mundo shinobi. Nem mesmo seu aluno mais orgulhoso, Minato Namikaze, pôde ser salvo em seus momentos finais. Pior ainda, Jiraiya falhou em proteger o filho de Minato, Naruto. Mas tudo mudou quando um certo Hokage retornou da vida após a morte. Sério, Tsunade deu um sorriso irônico. Eu preciso saber, que tipo de feitiço meu tio-avô lançou para fazer uma cobra venenosa como você segui-lo tão obedientemente? É como, você estivesse sob efeito de genjutsu ou algo assim. Com um olhar irônico, ela deu um soco na lateral do corpo de Orochimaru, não forte o suficiente para incapacitá-lo, mas o suficiente para deixar claro seu ponto de vista. Genjutsu? Dificilmente respondeu Orochimaru, afastando o braço de Jiraiya do ombro. Ele endireitou a postura, com um tom de voz inusitadamente sério. É o carisma do Hokage-sama. Eu o sigo por livre e espontânea vontade, impelido por sua visão incomparável. Após uma pausa, seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Além disso, quero ver até onde esse moinho de vento, deixado para enferrujar por décadas sob o comando de Sarutobi-sensei, consegue girar sob a brisa do Hokage-sama. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares, sem palavras, com o quanto Orochimaru havia mudado. Mudando de assunto, eles entraram em um conhecido restaurante de yakiniku, frequentado por eles durante o tempo em que formavam a equipe. O aroma de carne grelhada preencheu o ar enquanto se acomodavam em um canto aconchegante. Logo, pratos de carne assada e garrafas de saquê fino adornavam a mesa. Entre comida e bebida, anos de distanciamento se dissiparam, substituídos pela camaradagem de antigamente. Inevitavelmente, a conversa se voltou para o tópico que dominava o mundo shinobi, a Quarta Grande Guerra Ninja de Tobirama Senju. Em Konoha não foi chamada de Grande Guerra, mas sim de Guerra da Unificação. Difícil de acreditar. Em apenas 2 semanas, apenas um punhado de nações sobreviveu, comentou Jiraiya enquanto Orochimaru os atualizava sobre a campanha de Konoha. Não é surpresa, respondeu Orochimaru, saboreando um pedaço de carne grelhada. O alto poder de combate do mundo shinobi sempre se concentrou nas 5 grandes nações. Hokage-sama lidou com elas há 1 ano, destruindo ou assimilando suas aldeias. Essas nações menores não têm força real para resistir. A vitória é inevitável. Sabe, continuou Orochimaru, Konoha poderia ter unificado o mundo shinobi há muito tempo. Quando o primeiro Hokage fundou a vila, ele e Uchiha Madara tinham o poder para isso. Madara até queria.
Nunca entenderei o que o primeiro estava pensando, deixando essa chance escapar. Orochimaru parou no meio da frase quando Tsunade lhe lançou um olhar mortal. Uma palavra errada sobre seu tio-avô, e ele sabia que estaria comendo o punho dela. O que o gato comeu sua língua? Tsunade provocou, jogando o cabelo. E algumas coisas nunca mudam, murmurou Orochimaru com um sorriso irônico. Mas vocês dois, ele acrescentou, virando-se para os companheiros, enquanto as linhas de frente estão sobrecarregadas. Vocês estão sentados aqui sem se preocupar com nada no mundo. Pegos de surpresa pelo seu sorriso malicioso, tanto Jiraiya quanto Tsunade pareceram envergonhados. Não tenho visto o tio-avô Tobirama no complexo Senju ultimamente, comentou Tsunade mudando de assunto. O que será que ele anda fazendo? Subterrâneo profundo, Konoha. Em um laboratório escondido, Tobirama Senju não estava ocioso. Edo Tensei. Juntando as mãos, Tobirama ativou a técnica proibida. Diante dele, um zetsu branco que ele havia pegado emprestado de Madara gritava em agonia. Momentos depois, os gritos cessaram. A carne pálida escureceu para um tom bronze, e um rosto familiar tomou forma. Onde estou? O quarto Raikage ressuscitado abriu os olhos com uma expressão que misturava confusão e raiva. Ao reconhecer o homem à sua frente, seu olhar se endureceu. Tobirama Senju. Você? Este era o homem responsável pela destruição de Komogakure, o demônio cujas mãos estavam manchadas com o sangue de incontáveis shinobi de Komo. Embora sua fúria fosse palpável, permaneceu imóvel. Ele entendeu imediatamente. Aquela era a técnica proibida de Tobirama, o Edo Tensei. Mesmo com sua alma acorrentada, sua raiva ardia intensamente. Há quanto tempo, Raikage? Tobirama o cumprimentou com um leve sorriso. Recusou-se a responder, com o orgulho ferido pelo seu estado de impotência. No entanto, por trás da sua atitude desafiadora, maravilhou-se com a genialidade de Tobirama. A técnica Edo Tensei estava além de tudo o que ele havia imaginado, sua força era quase idêntica à de seu auge, e seu chakra parecia inesgotável, reabastecido pela própria natureza. Então disse Tobirama com um sorriso ainda mais profundo. Que tal um acordo, Raikage? Tenho uma proposta que você pode achar interessante. Os olhos de A se estreitaram, desconfiados. Que acordo? Ouvi rumores, começou Tobirama, de que Komogakure estava secretamente desenvolvendo uma certa arma de chakra. O choque de A era impossível de esconder. Capítulo 161. O canhão de chakra de Komogakure, uma arma mencionada apenas no filme final, possuía um poder capaz de destruir a Lua. Embora não tenha disparado contra a Lua no filme, os meteoros que destruiu eram bem reais. O poder do canhão era inegavelmente suficiente para aniquilar pequenos satélites. Nem mesmo Tobirama conseguia entender como os impetuosos shinobi de Komogakure conseguiam desenvolver uma tecnologia tão avançada. Mesmo assim, isso não o impediu de adotar as ideias deles para seu próprio uso. Como Orochimaru certa vez observou, as forças que se opunham a um mundo shinobi unificado eram obstáculos que poderiam ser superados com o tempo. A verdadeira ameaça residia no clã Otsutsuki. Selada na lua estava Kaguya Otsutsuki e ao lado dela, os descendentes de Amura, cujas ideologias desequilibradas representavam um perigo latente. Então por que não simplesmente explodir a lua e resolver tudo de uma vez? Afinal, no mundo shinobi, a lua não era um satélite de verdade. Era apenas um receptáculo criado pelo sábio dos 6 caminhos para aprisionar sua mãe. Sua destruição não afetaria o ecossistema de forma alguma. Entregue os planos para o canhão de chakra, exigiu Tobirama, seu olhar penetrante atravessando seu oponente. Diante da atitude audaciosa de Tobirama, A não pôde deixar de rir amargamente. Você já reduziu Komogakure a ruínas e agora ousa exigir de mim os segredos da nossa vila? Tobirama, sua falta de vergonha realmente não tem limites. Sem mais nada a dizer, os lábios de A se apertaram firmemente. Não importava o que Tobirama dissesse em seguida, estava claro que ele não responderia mais. Ridículos, zombou Tobirama. A unificação do mundo shinobi sob Konoha é inevitável. Não tenho tempo a perder com joguinhos. Você acha mesmo que esconder informações vai me impedir? No momento em que as palavras saíram de sua boca, A se viu imobilizado. Seu corpo inteiro se recusou a responder, deixando apenas sua boca livre para falar. O que você está fazendo? Gritou A. Os dedos de Tobirama se curvaram como uma garra enquanto ele agarrava a cabeça de A, seu Rinnegan brilhando com uma luz fria e assustadora. Um espírito intangível visível apenas para o portador do Rinnegan, foi retirado à força do corpo de A. A visão de uma figura tão formidável como A, com os olhos revirados enquanto sua alma era extraída, foi quase o suficiente para fazer Tobirama suspirar de exasperação. Então é assim. Da alma de A, Tobirama obteve a informação que procurava. Embora Komogakure ainda não tivesse construído o canhão de chakra, sua estrutura teórica já estava completa. A única coisa que faltava era o tempo necessário para montá-lo. Com grandes quantidades de chakra fornecidas pelas bestas com cauda, o canhão poderia lançar um projétil poderoso o suficiente para destruir corpos celestes. E se havia uma coisa que Konoha tinha em abundância agora, eram bestas com cauda. Terra da Grama. Castelo Ozuki. O avanço das forças de Kirigakure na Terra da Grama havia diminuído. Por razões desconhecidas, o daimyo da Terra da Grama havia feito um acordo com Mui, o guardião do Castelo Ozuki. Essa aliança transformou Mui, que antes estava pronto para se render, em um inimigo ferrenho de Konoha. Além disso, Mui havia libertado uma criatura que supostamente era uma das ferramentas do sábio dos 6 caminhos, um ser monstruoso de uma maldade indizível.
Mas agora, aquela mesma criatura estava tremendo. Incrível, murmurou Senju Hashirama, com a voz carregada de admiração e desdém. Que existência vil, exalando ódio e ganância. Quantas vidas inocentes foram ceifadas por suas mãos, sua besta miserável. Não permitirei que você cause mais danos ao mundo Shinobi. Enquanto falava, sua aura se tornava mais opressiva, sombras escuras se espalhavam sob seus olhos. O chão sob ele tremeu violentamente e, em um instante, uma estátua colossal de Buda, com quase 1000 metros de altura, ergueu-se aos céus. Seus incontáveis braços irradiavam luz divina, cercando Hashirama como um deus manifestado. Mesmo a quilômetros de distância, a presença avassaladora da estátua era palpável. Se os monges do Templo do Fogo testemunhassem essa visão, eles poderiam muito bem confundir Hashirama com uma reencarnação do próprio Buda. Esse era o verdadeiro poder do deus Shinobi, o homem que sozinho trouxe paz ao período dos estados combatentes, Senju Hashirama. Mesmo sem o Rinnegan, Hashirama neste estado estava além do alcance até mesmo de Uchiha Madara. E agora, o chamado monstro que estava diante dele, uma mera partícula comparada à estátua, tremia incontrolavelmente, sua forma quase prostrada. Impossível! Gritou a criatura com o rosto retorcido e contorcido em descrença. A reencarnação de Asura não deveria ter morrido décadas atrás? A essa altura, ele já deveria ter reencarnado como uma criança. Como ele está aqui agora? Isso não faz sentido. Desconhecendo esse monstro em particular, Hashirama não se importava com sua identidade. Não se importava em descobrir suas origens, bastava saber que representava uma ameaça. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. 1000 braços desceram como uma tempestade implacável, sua velocidade deixando apenas imagens residuais visíveis a olho nu. Gai? A criatura soltou um último e lamentável gemido antes de ser esmagada pelo ataque implacável. Por minutos, a terra tremeu, os punhos violentos reduzindo a paisagem a escombros. Até a montanha sob o campo de batalha foi completamente arrasada. Quando o ataque cessou, nem um fragmento do monstro restou. Ufa! Soltando um longo suspiro, Hashirama desativou o modo sábio, e o enorme Buda de madeira desapareceu em um instante. De longe, os atordoados Shinobi de Kirigakuri só conseguiam observar em silêncio. Incrível! Sem palavras. Finalmente, o Shigaki Kizami quebrou o silêncio. Então essa é a força do deus Shinobi. O suor escorria de suas palmas enquanto ele agarrava a sameada com força. Quaisquer ilusões que ele tivesse sobre desafiar Hashirama foram completamente destruídas. Depois de um momento, a voz aguda de Kizami cortou o ar. Ao! Lancem o ataque em larga escala. Agora! Despertado de seu estupor, Ao rapidamente reuniu as tropas para o ataque final à Terra da Grama. Os defensores restantes do castelo Ozuki já haviam se sacrificado em um ritual de sangue ao monstro. Sem forças para resistir, o castelo caiu sem muita dificuldade. Lá dentro, eles encontraram o daimyo da Terra da Grama e Mui mortos, prováveis vítimas da morte do monstro. Capítulo 162. A unificação do mundo Shinobi progrediu suavemente. Com Senju Hashirama e Uchiha Madara, dois Shinobi lendários, surgindo nas linhas de frente, a mera presença deles mudou o rumo da guerra. Nenhum deles precisou levantar um dedo, suas reputações por si só inspiravam admiração. Todo Shinobi cresceu ouvindo histórias sobre o deus Shinobi e o demônio do mundo Shinobi. A mera presença deles era suficiente para incendiar um moral incomparável entre as forças aliadas. As batalhas na frente tornaram-se unilaterais, com a vitória das forças aliadas próxima. Embora tenha ocorrido um pequeno incidente durante esse período. Entre os membros ressuscitados do clã Uchiha, alguns haviam despertado seu Sharingan. Para demonstrar lealdade, Fugaku os enviou para a linha de frente. Naturalmente, Iruko, que sempre cobiçou o Sharingan, aproveitou a oportunidade. O resultado? O chamado Grande Iruko, reverenciado por vários daimyos, encontrou um fim rápido e ignóbil nas mãos do clone de madeira de Tobirama, junto com seus 3 subordinados. Meio mês depois, todo mundo Shinobi caiu sob o domínio do País do Fogo. Os daimyos e nobres que se recusaram a se render foram executados. Iwagakure e Komogakure, já reduzidos a escombros, não representavam mais ameaças. Enquanto isso, os Kaji de Kirigakure e Sunagakure viajaram para a capital do País do Fogo para apresentar sua rendição formal ao Hokage pessoalmente. Ver para crer, como esperado do homem que levou Konoha a tais alturas. Ele é ainda mais assustador que a vovó Tio. O tom de Mizukage Meiterumi continha curiosidade, enquanto o de Kazekage Temari estava tingido de medo. Tobirama sorriu fracamente, ignorando os comentários sussurrados enquanto aceitava os documentos que eles lhe entregavam. Tanto Mei quanto Temari tiraram seus chapéus Kage, símbolos da mais alta autoridade de suas respectivas aldeias, transmitidos desde sua fundação. Com muito cuidado, como se estivessem oferecendo um tesouro precioso, eles colocaram os chapéus diante de Tobirama. Sem dizer uma palavra, Tobirama incinerou os chapéus com uma grande bola de fogo, reduzindo-os a cinzas. Não havia necessidade de respeito algum. As 5 grandes vilas Shinobi tornaram-se relíquias do passado no momento em que o mundo Shinobi foi unificado. De agora em diante haveria apenas uma nação, a Terra do Fogo. Vida longa a Terra do Fogo! Vida longa a Terra do Fogo! Os gritos de comemoração ecoaram pelos céus. Shinobi e civis de todos os cantos do mundo Shinobi, genuinamente ou relutantemente, comemoraram em uníssono. Veja bem, meu irmão realmente fez isso. Na primeira fila da multidão, Senju Hashirama assistia à cena com uma mistura de orgulho e melancolia. Virou-se para Uchiha Madara, ansioso para compartilhar seus sentimentos.
Seu irmão é realmente mais forte que você, respondeu Madara, com o tom carregado de suas próprias emoções complexas. Mesmo assim, ele não resistiu a dar uma cutucada em Hashirama. Não muito. Uchiha Izuna deu de ombros com indiferença, embora a admiração em seus olhos enquanto olhava para Tobirama fosse difícil de esconder. O tio-avô é tão legal. Você não acha, mana? Os olhos de Navaki brilharam de admiração. Tsunade não respondeu. Ela apenas assentiu, acariciando carinhosamente o cabelo do irmãozinho. O segundo vovô é o máximo. Eu também serei Hokage um dia. Sasuke, você pode ser meu assistente. Vamos ver o quão convencido você é então. Não é, vovô? Naruto. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Kushina o corrigiu, balançando a cabeça antes de trocar um sorriso desamparado com sua melhor amiga Mikoto. Tudo isso parece um sonho. Minato, segurando a mão de Naruto, esfregou a cabeça. Mesmo agora, a realidade de sua ressurreição parecia avassaladora. Retornar do ventre dos Shinigami não foi pouca coisa. Orochimaru usou a máscara de Shinigami do clã Uzumaki para realizar uma troca milagrosa, permitindo que o quarto Hokage caminhasse entre os vivos novamente. E você está reclamando? Ver Naruto e eu não é uma coisa boa? A resposta de Kushina veio com um soco brincalhão, tão feroz como sempre. Em meio à comoção, o olhar penetrante de Tobirama examinou os rostos familiares e desconhecidos reunidos à sua frente. Todos estavam ali para testemunhar o futuro do mundo Shinobi, um futuro que ele havia forjado. Um fogo queimava em seu peito enquanto ele respirava fundo, canalizando o chakra para sua garganta para garantir que sua voz fosse ouvida. Eu declaro isso agora. O mundo Shinobi está unificado. Eu, Senju Tobirama, assumo o papel de primeiro chefe de estado do País do Fogo. Não imperador, não rei. Apesar da fusão de suas vidas passada e presente, Tobirama não tinha intenção de estabelecer uma ditadura. Ele também sabia que a ideia de governança liderada pelo povo era irrealista em um mundo dominado por poderes extraordinários. Em vez disso, ele imaginou um corpo governante para manter a estabilidade e prevenir guerras futuras. E Shinobi como ele, Madara e Hashirama serviriam como seus executores supremos. Viva o chefe de estado! Os aplausos atingiram o ápice. Mesmo em um mundo Shinobi unificado, havia aqueles que não estavam dispostos a aceitá-lo, remanescentes do antigo regime e sobreviventes das antigas vilas. Para eles, Tobirama deu uma ordem: eliminá-los. A fundação de qualquer nação exigia derramamento de sangue. Somente por meio de medidas decisivas a estabilidade poderia ser alcançada. No primeiro ano da Terra do Fogo, Tobirama iniciou reformas abrangentes, incluindo educação obrigatória para crianças de 6 anos ou mais que pudessem dominar o chakra. O currículo ia além das técnicas ninja básicas, incluindo matemática, física e química. Até Orochimaru foi retirado de seu laboratório para ajudar a redigir os livros didáticos. Quero Shinobi capazes de mais do que apenas matar. Aqueles que antes prosperavam como ninjas se viram reconstruindo estradas, irrigando campos e gerando eletricidade. Graças às suas habilidades versáteis, o desenvolvimento da nação avançou rapidamente. No terceiro ano, após um expurgo abrangente, os últimos resquícios da rebelião foram erradicados. A Terra do Fogo começou a se assemelhar ao mundo tecnologicamente avançado da Era Boruto. No 10º ano, o contra-ataque contra os Otsutsuki começou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.